Sou Mari Salmon, sou uma artista plástica e apaixonada por cultura brasileira. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma live que eu fiz no Instagram do Lobato com Você, entrevistando a Sônia Travassos e o Vitor Miloni sobre o podcast que a gente criou para a comemoração do centenário da Narizinho. É um evento que vai acontecer no dia 4, 5 e 6 de dezembro de 2020, online, e espero que vocês gostem do assunto. O podcast, como vocês vão ver já na minha entrevista, eu sou super fã, porque ficou absolutamente incrível, vale a pena assistir, quer dizer, escutar, e escutar de fone, porque a experiência é completamente diferente. Espero que vocês gostem. E antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscrever no canal e depois comentar o que vocês acharam sobre o podcast e sobre essa bate-papo. Ótimo. Som perfeito. Perfeito. Então, podemos começar. Podemos começar. Tá ótimo. Bom, gente, essa live faz parte da divulgação do nosso centenário do livro A Menina do Narizinho Arrebitado. O evento vai ser em dezembro, 4, 5 e 6, mas desde já a gente já está produzindo muito conteúdo e compartilhando com vocês, para a gente comemorar junto. A live de hoje é em específico com a Sônia Travassos e o Vitor Miloni. A gente vai falar sobre oralidade do livro e hoje também foi o lançamento do podcast maravilhoso que Sônia e Vitor fizeram pra gente contando o livro. Então, Sônia, queria que você se apresentasse rapidamente e também explicasse pra gente o que é oralidade do livro. Então, boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite, Mari, minha parceira aí nesse nosso evento, né? E com a Cléo, com a Mônica, a Priscila e todo o pessoal, né? Que está organizando o evento com a gente. Então, o que é essa história de oralidade do livro, né? Assim, a gente precisa pensar, né, que muitas vezes a obra do Monteiro Lobato, ela chega para as crianças, né? Pela oralidade, né? Alguém lendo o livro para as crianças, por uma peça de teatro, pela televisão, né? Muitas vezes. Então a gente achou, pelo teatro, né? A gente achou importante, né, que o evento também contemplasse essa questão da oralidade, né? A contação de história do livro, a leitura oral do livro compartilhada, né? A ideia do podcast, que a gente daqui a pouco vai falar mais, né? Quer dizer, do ouvir a história, né? De ver alguém contando. Então, a gente achou que era importante que o evento também contemplasse esse eixo da oralidade, assim como a gente tem o eixo do visual, das ilustrações, que a gente tem várias questões para debater aí, a questão educacional, que também tem muito a ver, a cultural. E eu acho que essa questão da oralidade, ela tem a ver tanto com o eixo cultural, né? Porque a maneira como se difunde a obra, como a obra chega no outro, né? Ela tem a ver com essa questão da cultura, né, mais ampla, e ela tem muito a ver com a questão educacional também, porque na escola, muitas vezes, o livro vai ser compartilhado oralmente, a professora vai ler em voz alta, vai ler em capítulos, até porque são livros mais longos, né? Então, claro, as crianças vão ler sozinhas também, mas essa oralidade ela vai ser muito importante para aproximar os leitores da obra. Então, eu acho que esse eixo ele tem a ver com esses dois eixos também que a gente tem tocado, né? Intercalados. E ainda dentro da oralidade, no nosso evento principal, dia 4, 5 e 6 de dezembro, a gente separou em duas fases, né? Na parte da manhã vai ter uma contação de história e na parte da tarde vão ter as mesas e tudo mais. Conta pra gente quem que vai participar dessa parte, dessa vertical de oralidade com a contação de história. Então, a contação de histórias, né? A gente pensou de fazer essas lives, né? Às 11 horas da manhã, no dia 4, 5, 6, para abrir o dia, né? Do fórum e tal. E, assim, ao vivo, né? A gente tem visto muitas pessoas trabalhando com a contação de história, né? Via
YouTube, Facebook e tal, e tem sido bem interessante compartilhar também dessa maneira as histórias do Lobato. Então, quem que eu chamei, né? Por que que chamei essas pessoas, né? Então, assim, uma pessoa que eu convidei, que é de São Paulo, é a Silvia Queiroz, e o parceiro dela, que é o Wagner Cavaleiro, que são pessoas que trabalham muito tempo com a obra do Monteiro Lobato, né? A Silvia, ela é contadora de histórias, ela é atriz também, e o Wagner é mímico. Então, eles fazem um trabalho de contação de história bem próximo do teatro também, né? Da dramatização, da teatralização da história. E a Silvia é uma apaixonada pela obra do Monteiro Lobato, né? Ela trabalha há mais de 20 anos com essa obra, se apresentando em diferentes eventos, diferentes cenários. Ela também é professora e ela dá assim uma importância assim muito grande à obra do Lobato na vida dela. Então eu quis chamar contadores de histórias que tivessem uma ligação com a obra do Monteiro Lobato, né? Aí até ela escreveu aqui um pedacinho aqui para mim, falando dela, e eu gostaria de ler aqui para vocês. Que ela diz assim: iniciei com 10 anos minha jornada lobatiana, assistindo o sítio na TV, e desde então me tornei uma encantada pela obra, personificando a boneca Emília em vários contextos, escolas, teatro, clubes, festivais, eventos no geral. Entendo minha jornada como uma missão de levar conhecimento e ludicidade deste autor, que sinto orgulho e vejo como um modelo de servir à humanidade com seus ensinamentos das obras infantis e adultas. Então, assim, a Silvia traz isso muito forte, né? E o Wagner, que é o parceiro dela, né? Muito legal também, porque ele trabalha com mímica, então eles vão trazer essa linguagem da contação de história, que se aproxima do teatro também, da mímica, para contar uma parte muito importante do livro de Narizinho Arrebitado, né, do capítulo Narizinho Arrebitado, que é a versão da primeira Narizinho Arrebitado, né, do livro, que a gente está comemorando os 100 anos, né? Que é o Lobato mudou algumas coisas, e é uma parte daí que é a parte da pílula falante. Mas a gente fala mais sobre isso. Inclusive a Silvia está assistindo a gente aqui. Pois é, a Silvia ela disse que vinha. Ela já está aí? Já chegou a Silvia? Já chegou, tá mandando as mensagens aqui. Maravilha! Quer falar alguma coisa aí, Silvia? O Wagner é o Visconde, excelente ator e amigo. Esqueci de dizer isso. A Silvia vem, eles vão fazer a apresentação, ela como Emília e ele como Visconde. E vão estar narrando essa parte do livro pra gente, né? A Silvia escreveu aqui, já estou escrevendo como se estivesse falando. Tá participando. Mas tem mais gente boa aqui também, né? Nós também convidamos a Cristina Vilaça, que é contadora de histórias, ela também trabalha com música, né? Ela teve um grupo de contação de história durante muitos anos, fez peças de teatro, é professora também, né? E ela tem um amor muito grande também pela obra do Monteiro Lobato, né? Eu também gostaria de ler aqui um pedacinho do que ela escreveu para mim, que eu achei muito bacana, né? Que ela fala assim: comecei a contar histórias para o público há exatos 30 anos. Foi na primavera de 1990. Já vinha contando antes para os meus filhos e alunos. Aos poucos, percebi que aquilo que eu fazia era uma manifestação artística, a arte de contar. A partir de então, me dediquei a essa arte pesquisando, recolhendo repertório, ouvindo, trocando experiências. E entre o repertório dela, a gente tem as histórias do Monteiro Lobato, né? Ela diz: sinto uma forte identificação com o Narizinho. Sua disponibilidade para a aventura e para a fantasia podem ter me inspirado a ser do jeito que eu sou, pois li muitos livros da Turma do Sítio, Capão Amarelo, quando criança. E li também vários outros contos clássicos que o Lobato traduzia. Então, a Cristina, ela tem um amor pela obra do Lobato. Ela não foi uma pessoa que conheceu o Lobato pela televisão. Ela foi uma pessoa que conheceu o Lobato pelos livros e se encantou pela leitura do Monteiro Lobato. Ela termina a fala dela dizendo: viva a fantasia, viva Narizinho, viva a literatura. Então, ela também está muito feliz de estar nesse evento aqui com a gente, né? Ela também mais? Entrou aqui na live. Também tá Cristina! Fala aí.
Não, Fala eu aí, queria Mari, saber, pra Cristina. além da contação da Silvia e tudo mais, você já sabe quais são as histórias que eles vão narrar? Então, a Cris vai narrar 2 trechos lindos. A Cris está aí, né, Cris? Colocou ali, viva Narizinho. A Cris vai narrar dois trechos. Ela vai narrar A Costureira das Fadas, que é um trecho de Narizinho Arrebitado, primeiro capítulo, né? Em que a Dona Aranha vai fazer o vestido da Narizinho, né? Para o primeiro baile que ela vai com o Príncipe Escamado. Mas ela vai contar uma outra parte também, que é de Reinações de Narizinho, que já é de um outro capítulo chamado Casamento de Narizinho, em que novamente a Narizinho vai à Dona Aranha, e a Dona Aranha vai fazer um vestido. É linda essa parte também, porque é um vestido da cor do mar, vestido da cor das estrelas. Então, assim, tem muita imaginação nessa parte, nas duas partes, né? E a Cris me disse, né, que adora essas partes, ela já está ensaiando as partes, e como a Cris trabalha com música também, vai trazer para a contação dela um pouco dessa música, né, da Narizinho. Então acho que vai ficar bem bacana, né, Cris? Se eu estiver falando alguma coisa aqui errada, escreve aí no chat. Denuncia aqui! Denuncia logo que acho que não falou não sei o quê. E além deles, tem mais gente que vai contar, né? Tem também a Elisa Moreno. A Elisa Moreno, ela é poeta, professora, contadora de histórias, atriz, arte educadora. E a Elisa é muito legal, ela é jovem, é uma pessoa assim, que é apaixonada pela obra do Monteiro Lobato, né? Ela diz assim que conheceu a literatura do Monteiro Lobato na adolescência, mas foi como pesquisadora que se aprofundou na vida e na obra do autor, que marcou, né, a renovação da literatura brasileira infantil com o livro, justamente esse, Narizinho Arrebitado, né? Então, ela se apaixonou muito pela obra do Lobato também quando começou a pesquisar a obra do Monteiro Lobato. E a Elisa, ela tem um projeto muito interessante que se chama A Mala de Livros. Mala Viajante? Gente, agora me confundi. Acho que é Mala Viajante. É, a Mala Viajante. E que é muito legal, porque ela tem uma mala que é uma bibliotecazinha, né? Então, nessa mala, ela leva no Sesc, em várias escolas, em vários eventos. Ela abre essa mala, né? A mala fica em pezinho, assim, ela tem umas prateleirinhas, a mala, e ali ela monta uma mini biblioteca e ali ela vai narrando diferentes livros para as crianças. E entre esses livros, ela também traz a obra do Monteiro Lobato, né? Então, muito legal o trabalho da Elisa, né? Da Elisa Morena. E a gente tem também uma pessoa maravilhosa também, todas são maravilhosas, que é a Daniela Fossalusa. A Daniela Fossalusa, ela tem o projeto Costurando Histórias. É um projeto muito interessante, muito legal mesmo, porque ela costura os tapetes que são os cenários das histórias, né? Então, ela lê ou narra as histórias, conta as histórias, e ela faz os personagens todos que ficam nesse tapete. Então, é muito bacana o trabalho dela, né? Vou ler aqui um pedacinho do que ela fala. Daniela é atriz, artesã, contadora de histórias, mestre em educação. Há mais de 20 anos conta histórias em instituições de ensino, hospitais, eventos, espaços culturais, costurando narrativas de livros em tapetes tridimensionais e interativos como um convite ao universo literário e como proposta de ler o mundo e fertilizar os imaginários. Aí ela diz: acho que quero contar e costurar a obra do Monteiro Lobato porque é um lugar bom de visitar e de morar. Exatamente como eu tinha dito, como a gente tinha conversado, onde o maravilhoso e a realidade vivem juntos, sendo indissociáveis. Eu gosto especialmente da Emília, com sua tagarelice e questionamentos. E aí ela fala outras coisas aqui do Monteiro Lobato, né? E, por fim, a gente tem o Augusto Pessoa, que é também contador de histórias há mais de 20 anos, tem uma carreira como ator, como contador de histórias, cenógrafo, figurinista, arte educador, né? E ministra muitos cursos, é autor também de livros, né? De literatura infanto-juvenil. E ele gosta demais do Monteiro Lobato, ficou muito feliz quando eu chamei ele, né? Ele disse que, na verdade, a história que marcou ele foi o Caçadas de Pedrinho, né?
que ele foi o primeiro livro que ele conseguiu ler sozinho, e aquela imaginação toda foi alguma coisa que encantou, aquele encantamento, né? E que é isso que ele quer trazer na contação da história dele. Ele vai contar uma parte de Reinação de Narizinho, ainda está escolhendo, mas buscando esse encantamento que foi o que ele sentiu, né? Como leitor, quando descobriu a obra do Monteiro Lobato. Só tem gente maravilhosa. Assim, absolutamente maravilhosa. Vamos falar, falando de oralidade e tudo mais, vamos falar sobre o nosso podcast, que foi lançado hoje. Vitor tá aí perto, consegue participar. Vou chamar ele para cá, vou chegar para cá. Gente, eles moram juntos, por isso que não precisa do distanciamento social e tudo mais. Então tá todo mundo em casa. Vitor, obrigada por participar aqui da nossa conversa. Queria que vocês falassem de onde que veio a ideia de fazer o podcast, como foi o processo. Boa noite, né, primeiramente. Eu acho que você pode até falar mais do que eu, acho que veio da ideia de tentar trazer essa história, né, que já foi contada na televisão, que já está nos livros, trazer para uma outra mídia, né? Uma mídia que está fazendo muito sucesso hoje em dia, que está sendo muito consumida também, que é o podcast. Então, acho que parte um pouco de botar um texto clássico numa mídia diferente, que talvez ela não tenha sido tão explorada assim, né? Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Porque é isso, o podcast está sendo muito usado, né, ultimamente, mas a gente até fez uma pesquisa de histórias que vêm sendo contadas no podcast, a gente não encontrou muitos podcasts sobre Lobato. Até tem um ou outro, mas... e aí a ideia de fazer o livro, né, A Menina do Narizinho Arrebitado, em podcast, foi muito interessante, né? Porque a gente, inclusive, teve essa ideia um pouco junto, né? Concebendo o evento, né? Porque é um texto muito antigo, né? Um texto de mais de 100 anos e que pode ser interessante ele ser saboreado, né? Oralmente mesmo, né? Então a gente está contando, narrando a história do jeito que o Monteiro Lobato escreveu aqui, né? Com as palavras, do jeito que ele fez. E aí a gente daqui a pouco fala, a gente se esbarra com umas coisas muito engraçadas no texto também, né? Então a ideia é contar em capítulos, né? Também eu acho que é interessante isso, né? Até na obra do Monteiro Lobato, a Dona Benta, ela conta histórias para os netos, né? E ela conta em capítulos, né? E o podcast é um pouco isso, é uma novela, né? Só que de rádio, né? Que vai acontecendo em capítulos. A Dona Benta contava histórias assim, oralmente em capítulos, né? Então traz um pouco essa atmosfera do sítio também, que é essa narração oral da Dona Benta, né? Que a gente está trazendo aqui para a ideia do podcast, né? E, Vitor, queria que você contasse um pouco como que foi a sua participação no podcast e como que é o seu processo criativo. Bem, então, na verdade, originalmente minha mãe me chamou, né, para... Posso te pedir para falar um pouquinho mais alto? Claro. Originalmente, minha mãe me chamou para editar o podcast, né, porque é uma mídia que eu consumo bastante, tenho alguma afinidade já na edição, então ela me pediu originalmente para fazer isso. Acabou que no processo de pensar em como faria, em como seria feito os episódios, eu acabei indo para a narração também. Então eu narro, então eu divido com ela algumas partes do narrador, e eu faço alguns personagens também, né, inclusive o Escamado, sou eu que faço. Então a gente vai dividindo a narração entre nós dois, para não ficar muito pesado para nenhum nem outro. E a parte da edição, né? Então eu gosto de ler o capítulo primeiro, depois de narrar, da gente gravar, ouvir o que foi gravado, né? Óbvio, tirando os erros e limpando o episódio, e aí pensar em quais sons, quais trilhas sonoras, quais efeitos sonoros podem entrar em cada momento. Né? Porque quando você conta uma história assim, você tem vários elementos que você pode usar para contar essa história, para ficar de uma maneira mais imersiva, né? Então na televisão você tem o audiovisual, no livro você tem o apoio da ilustração muitas vezes, né? Ou quando você está contando ao vivo, digamos assim, né? Você pode usar elementos,
objetos. E no podcast a gente não tem nada disso, a gente só tem o som, né? Então, além das nossas vozes e da interpretação que a gente tenta dar, né? Acho que minha mãe é contadora, mas eu não sou ator, então a gente tenta dar uma interpretação bacana, mas eu, pelo menos, acho legal de ouvir histórias em formato de áudio que tragam esses outros elementos que de alguma forma a gente se sinta mais dentro da história, né? Um pouco mais imersivo, né? Então, eu acho que vem um pouco daí a ideia de botar os efeitos sonoros, botar trilha, né? Eu acho que vem um pouco por aí, né? Gente, vocês precisam escutar, porque a edição ficou incrível, absolutamente incrível. Parabéns, Vitor. Queria também pedir para vocês falarem um pouco sobre a leitura desse livro, porque é uma leitura antiga, né? Devem ter palavras que... Será que não deu uns tropeços? Como foi esse processo? Muitos tropeços, porque, como você falou, é um texto muito antigo, né? Com 100 anos do texto, né? Então, até algumas palavras familiares que a gente tem, elas estão escritas de forma diferente. Então, se você não tiver uma leitura prévia do que você vai ler, você acaba se engasgando em algumas palavras, né? Por conta até da grafia, às vezes, que ela está no livro, né? Então, às vezes, tem um H a mais, um L dobrado, coisas que você normalmente não teria hoje em dia, né? E, às vezes, se você estiver distraído na hora de falar, vai engasgar. Além de outras palavras, assim, uns nomes de bicho, assim, né? De espécie de bicho que são complicadinhos, que não são palavras que você usa usualmente, assim, no dia a dia, e que, às vezes, dá uma engasgada. E aí a gente erra, né? Peraí, não estou entendendo essa frase. Essa frase tá esquisita, peraí. Vamos ler de novo aqui para ver se eu entendi. Porque às vezes a própria construção da frase é diferente do que você costuma falar. Eu até separei aqui uns exemplos, ó. Tem umas palavras que a gente não sabe nem o significado, que eu fui até ver, como caspité. Ele se despede, ele fala caspité. Mas, gente, o que é isso, né? Caspité. Aí fomos ver, e não chegamos a uma conclusão definitiva, não. Mas acho que é um salve, sabe? Uma coisa assim. Aí, por exemplo, as palavras como o Vitor estava falando, né? Chapéu. Aí é chapéu, com O, né? Aí dentro. Aí tem um H no meio. Entre o A e o I tem um H. Fica aí. Só que parece que é arri, né? Você diria assim, pegar o H, né? E aí, a gente tem que, às vezes a gente se engana, mesmo tendo lido antes, treinado antes a leitura, na hora a gente se engana, a gente está esperando aquela palavra ali, né? Por exemplo, vou ler aqui um pedacinho, ó. Não disse, exclamou o besouro, erguendo-se e limpando com a manga o chapéu sujo de terra. Não disse que havia coisa aí dentro? É a toca do escorpião negro, não resta a menor dúvida. E eu, com raças de ferrão venenoso, não quero histórias, não. Até logo, amigo escamado. Sare bem e seja muito feliz. Caspité. Termina assim. A frase inteira é diferente, né? Assim, tem outra aqui, boca, por exemplo, boca com 2 Cs, tá escrito, né? Então, bela coisa, também tem essa, né? O coisa, muitas vezes tá coisa, na maior parte das vezes, né? Aí a gente, é muito engraçado, que a gente não sabe se fala coisa ou se a gente fala coisa, mas a gente tem tentado respeitar o máximo possível a grafia, né? Então, lá, bela coisa, mestre Agarra. Vestido de mulher, você, o guarda do palácio, e aí vai, né? Não, é isso. A gente tenta ser fiel e tenta interpretar do jeito que está escrito, né? Às vezes é preciso ter uma ou outra adaptação, porque faz parte, mas no geral a gente tenta seguir bem o que está escrito no texto, mas é sempre bom ler antes para não ser pego de surpresa por alguma palavra que você não está acostumado a ler e a pronunciar, né? Aqui, por exemplo, faz-se mister agora que o reino saiba da presença entre nós desta linda princesa. Faz-se mister não é uma expressão que a gente use, né? Normalmente, né? Então, a gente precisa entender o que está lendo, né? Para poder narrar bem
narrado, né? Enfim, outras coisas. Uma coisa interessante é que já nesse primeiro livro, o Lobato já traz uma característica que é muito dele, que é usar onomatopeias, né? A gente até vai ter uma live aí falando sobre isso, né? Sobre o dicionário de onomatopeias, né? Não é, Mari? A gente vai fazer com o Wagner, que está lançando um dicionário de oh, meu Deus. Onomatopeias. De trava-língua de Monteiro Lobato. Pois é. Não, fala. Não, pode falar. Não, porque a gente já vê isso nessa primeira obra de 100 anos, olha só. Sentou-se no trono e bateu com um martelinho de prata 3 pancadas num gongo de bronze. Pom, pom, pom! Imediatamente surgiu um destacamento de grilos fardados sob o comando do capitão Gafanhoto. Perfilaram-se todos e ficaram imóveis, como se fossem de pau. Então, assim, ele já vai trazendo as onomatopeias para as histórias, né, para essa primeira história, e isso dá bastante vida ao texto, né? Falando em onomatopeia, a dificuldade até que vocês tiveram de falar e tudo mais, a gente vai ter uma outra mesa no dia, se não me engano, no dia 5, mas durante o nosso evento, que é com a Cleo e mais 3 convidadas, que elas vão falar sobre o desafio de traduzir Monteiro Lobato, porque imagina, se em português a gente já tem esses alavancos, todos esses aprendizados, imagina você traduzir isso para uma língua estrangeira, né? Um super desafio. Até porque o Monteiro Lobato cria algumas palavras na boca da Emília, especialmente, mas não só, os personagens criam também, né? Ele cria verbos, ele faz um monte de brincadeiras com as palavras, né? E isso é intraduzível, né? Quer dizer, é mais difícil traduzir, né? Então deve ter borboletograma, né? O borboletograma. Exatamente, né? Condensar, virar condessa, é um verbo que ele cria. Condensar, não existe esse verbo, né? Como é que você vai traduzir isso, né? Para uma outra língua, né? Enfim, e muitas outras coisas, né? E as onomatopeias, ploct, pluft, nhoque, que é a história lá da jabuticaba, né? Que o Rabicó fala com a Narizinha que tá brincando de ploct, pluft, nhoque, que é o negócio de comer, jogar a casca fora, o caroço fora e tal. Quer dizer, como se traduz isso, né? Então, assim, isso não aparece nessa primeira história, né? Isso vai aparecer em Relações de Narizinho, mas... Eu queria saber de vocês, qual é a opinião de vocês em termos de transformar esse livro num podcast, ou seja, uma história contada sem visão. Eu, sinceramente, acho incrível, porque eu li o livro antes de ver o seriado. E quando eu fui ver o seriado, eu ficava bem intrigada, porque não era o jeito que eu imaginei. E eu acho legal dar voz isso, né? Que dá asas à imaginação. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que quando você está lendo um livro, né, então você vai montando o seu próprio cenário, né, como você falou, você vai imaginando os personagens, por mais que tenha uma descrição, você acaba montando na sua cabeça do seu jeito, né, os cenários também. E eu acho que no podcast a gente mantém essa coisa da narração, então, e se mantém também essa possibilidade de você criar o seu próprio cenário. É coisa que na televisão, no cinema, a gente não tem, porque a gente tem o visual ali, então alguém foi designado para botar aquilo fisicamente, né? Então, e no podcast, eu acho que de certa forma se mantém isso, de você botar um pouco a sua imaginação para trabalhar, né? E com outros elementos que você não tem na literatura, como eu falei anteriormente, dos efeitos sonoros, e que podem ajudar você, talvez, até a entrar mais nessa experiência. E eu acho interessante porque, assim, todo mundo gosta de ouvir história, né? Eu acho, assim, desde criança, né? Então, é muito bom você ouvir alguém contando a história para você, né? É legal isso. A gente se sente bem e, às vezes, até é mais fácil para alguém que tenha alguma dificuldade de se concentrar para ler, às vezes. O podcast, ele está ouvindo, então ele pode estar ali absorvendo de uma outra maneira também a história e botando a cabeça para trabalhar, para imaginar.
Então, eu acho uma mídia legal, que a gente tem muita possibilidade de trabalhar histórias também nessa mídia, sabe? A gente está muito acostumado a livro e televisão, e eu acho que as histórias contadas, narradas e sonorizadas também podem ser muito ricas, sabe? E eu acho que o universo do Monteiro Lobato já é muito rico. Então, por que não aproveitar um espaço que pode torná-lo ainda mais rico, né? Nossa, eu vou completar a sua fala com o que a Fabi Slag mandou aqui, com a narração, a possibilidade de fazer um cinema mental. Acho que Sim, resume bem, né? exatamente. Eu acho que o Vitor já falou tudo, né? Assim, sobre o ouvir as histórias, né? Eu sou professora também sou contadora de histórias, né? E vejo isso que o Vitor falou, né? Quer dizer, as crianças continuam gostando de ouvir uma boa história, né? Não necessariamente essa história tem que ser visual, tem que ser na televisão, no cinema. É claro que a televisão e o cinema têm o seu lugar de importância, né? Mas as histórias dos livros narradas, até sem as ilustrações, muitas vezes, elas também provocam as crianças a entrarem naquele universo imaginário, né? Naquele universo lúdico. E o Monteiro Lobato é muito lúdico, né? Ele cria situações, personagens que ele cria para esse livro, que ele traz para a festa, os bichos que falam. Quer dizer, tudo isso, na hora que está sendo narrado, isso vai, na cabeça do ouvinte, da criança, vai tomando uma forma, vai se construindo uma imagem, né? Então, a criança gosta de fazer isso, né? Não é verdade que a criança só gosta de ver a televisão, não é verdade isso, né? Eu sou professora há 30 anos, né? E sei que a criança gosta também só de ouvir a história, né? Acompanhar uma história narrada no livro, narrada no podcast, né? A gente tem visto isso bastante. Eu acho que trazer a obra do Lobato por aí é bem interessante. E eu acho que espero que o podcast faça um sucesso, né? Entre as crianças e os adultos também, né? Bom, do feedback que eu já recebi do podcast, está sendo um maior sucesso. E falando nisso, eu queria tentar compartilhar um pedacinho com vocês. Eu vou colocar play aqui e aí, novamente, eu conto com a ajuda de vocês comentarem aqui se está dando para escutar bem ou não. Espero que vocês escutem bem. Vou colocar aqui. Eu vou colocar no meio do episódio, tá, gente? Ele começa bonitinho, mas eu vou colocar no meio do episódio. Eu estava já a sonhar, um lindo sonho, quando sentiu cócegas no rosto. Regalou os olhos e, com grande assombro, viu de pé, na ponta do seu narizinho, um peixinho vestido. Vestido sim, pois não. Trazia casaco vermelho, cartola na cabeça e flor no peito. Uma galanteza. O animalzinho olhava para o rosto dela com ar de quem não está compreendendo coisa nenhuma. Tão admirada ficou a menina da maravilhosa cena e reteve o fôlego, com medo de assustar o curioso. E assim permaneceu algum tempo, até que a zoada de um inseto a distraiu. Era um besourão que voava por cima da sua cabeça e que, depois de umas tantas voltas, veio pousar-lhe na testa. Narizinho, arrepiada, e espantá-lo com um bom tabefe, quando notou que também ele estava vestido de gente, com sobrecasaca, óculos e bengalão. Conteve-se e ficou bem quietinha a ver em que dava aquilo. O besouro, notando a presença do senhor Peixe, levou a mão ao chapéu e cumprimentou-o amavelmente. Ora, viva, escamado! Como lhe vai a saudinha? Assim, amigo Cascudo. Lasquei ontem 3 escamas no lombo e o médico receitou-me áreas de campo. Vim tomar um remédio, mas aqui encontrei este morro que não é meu conhecido. Estou a parafusar que diacho de terra tão branca e lisa é esta. Eu vou pausar aqui para vocês escutarem
aí em casa, com o olhinho fechado e tudo mais. Mas eu precisava compartilhar com vocês, porque a arte incrível de Vitor, essa é a voz dele, inclusive, mas a edição ficou absolutamente incrível. Parabéns. Ó, Obrigado. todo mundo elogiando aqui também. Elogiando, super legal o efeito sonoro. Nossa, tá incrível, tô ouvindo e amando. 1000 elogios. É só recomendar para a galera, quem puder, é óbvio, ouvir com fone de ouvido que a experiência se torna melhor, porque você vai perceber mais os detalhes. Então é só uma diquinha rápida sobre isso. Porque quando a gente ouve com o fone, fica limpo, né? Assim, aí você ouve muito bem, né? Os sons, né? É muito legal. Né? Nossa, Assim. foi fantástico. E para arrematar nossa conversa, quantos episódios teremos com a contação de história do livro? São 8, né? São 8 episódios. A gente já gravou 5, mas já editamos 3, né? Fala aí. Sim, a gente está no processo ainda, na verdade. Nós estamos bem adiantados já. Acho que vão ser 8 episódios. É basicamente um capítulo por episódio, tirando um ou outro que é muito grande, que a gente teve que dividir, ou muito curto que a gente teve que juntar. Mas, no geral, é um capítulo por episódio e vão ser 8. No total, acho que vai ser toda semana, é isso, né? Aí a ideia é colocar toda semana. Hoje foi o primeiro, né? Então, semana que vem, acho que não sei se vai ser sempre terça, a gente ainda vai resolver isso, mas enfim, toda semana. E aí a gente vai chegar lá pertinho do fórum, né? Do evento mesmo, que vai ser no dia 4, 5, 6 de dezembro, com todos eles já estando publicados, né? Exibidos, né? Disponibilizados. É o que a gente fala. Disponibilizados. Disponibilizar. E para escutar, quem quiser pode entrar aqui na Lobato com você, na bio tem o link. Ou então você abre o Spotify, escreve Lobato com você, com VC, e aí vai aparecer já o podcast para vocês escutarem. Estamos ansiosos para saber a opinião de vocês. Comenta aqui qual o endereço do podcast. O endereço fica dentro do Spotify, ou você vai mesmo na bio aqui do Lobato com você, já tem o link pronto. Você clica ali e já vai direto para o podcast. E aí a gente espera o feedback de vocês, pode ser por DM, comenta na postagem do feed o que vocês acharam, a gente vai adorar saber a opinião de vocês. É muito engraçado, porque o terceiro podcast ficou pronto agora. O terceiro episódio, né? E o terceiro episódio é meio dramático, assim, né? Porque eles vão numa enfermaria lá do Reino das Águas Claras, né? E a Narizinho vê lá, o médico não consegue salvar a vida das baratas que foram atacadas, sei lá por quem, pelo escorpião. Não, pelo sapo. O sapo que atacou a família inteira de baratas. Tem o pai barato, a mãe barata. E a história é triste, né? Então, ficou muito legal a edição, né, disso. Porque, ao mesmo tempo que é triste, é engraçado, né? Porque os personagens são engraçados. A rã assassina, ela chama de rã assassina, que acaba com uma família de baratas e baratos, né? Então, esse episódio ficou muito engraçado, na verdade, né? Porque ele é melancólico, assim, sabe? Eu imagino que o processo de criação desses episódios, desses podcasts devem ser super criativos e desafiadores mesmo, tanto da fala quanto para encaixar, quanto para editar o texto em si, né, os capítulos e tudo mais. Vocês estão mais do que parabéns, tá super bacana. E, pessoal, toda quarta-feira, a partir da semana que vem, a gente tem uma live aqui acontecendo. E dia 12, que é segunda-feira, a gente vai, 12 de outubro, que é o Dia das Crianças também, a gente vai fazer uma live com todas as curadoras do evento para dar um grande lançamento ao nosso site e vão ter algumas surpresas durante essa live. Entre elas, a gente vai também sortear
vai anunciar o resultado do sorteio da camiseta e da caneca que está acontecendo no feed agora. Então, se você ainda não participou, vai lá no feed e participa também. Sônia, você quer falar mais alguma coisa? Não, só se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma curiosidade, né? Não sei se alguém quer perguntar. Tem uma pessoa que escreveu ali uma coisa que eu achei interessante, não sei quem foi a pessoa, passou rápido aqui para mim, foi que é interessante que esse livro, né, que é menos conhecido, claro, um livro de 1920, ele, depois que o Monteiro Lobato reescreveu essa história e colocou no Rei Nações do Narizinho como Narizinho Arrebitado, ele mudou várias coisas. Então, o que ficou na memória de todo mundo foi o primeiro capítulo de Reinações de Narizinho, que se chama Narizinho Arrebitado, que é baseado nesse livro aqui. Então, a pessoa colocou aqui que é interessante porque o podcast está contando a primeira versão mesmo. Então, são partes que tem aqui que não tem no Reinações de Narizinho. Não tem no Narizinho Arrebitado. Ele mudou, ele tirou personagens, colocou outros personagens, né? Então, é muito interessante isso, porque se você conhece o primeiro capítulo de Reinações de Narizinho, não é o mesmo que você conhecer a menina do Narizinho Arrebitado, né? Então, o podcast vai dar essa oportunidade, né? Olha, tem muitos elogios à sonorização, super animada para ver o podcast, para escutar o podcast. Muito legal o efeito sonoro. Super bacana. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Ai, tentando voltar. Adoraram. Silvia, eu vou fazer uma live aqui no Instagram do Lobato com você, com um passo a passo de como desenhar a Emília. Vai ter também a live com o Wagner sobre o dicionário de onomatopeias. Tem bastante conteúdo que vem por aí. Fiquem ligados no nosso perfil que vocês vão ficar por dentro. Certo? Alguém falou aqui, acho que foi o Wagner, não sei. É interessante ter também um feedback de algumas crianças. Excelente oportunidade para elas terem acesso à narrativa de qualidade na hora que quiserem. Parabéns. Então, eu vou pedir para os meus alunos lá da escola que eu trabalho, a Éden, aqui no Rio de Janeiro, para ouvirem e me darem um feedback. Sempre bom mesmo. Muito obrigada pela participação, Sônia, Vitor. Final do dia, já encerrando em chave de ouro. Não pode. A gente é que agradece, Mari. Né? E dia 12 estamos lá na live de lançamento do site. Acho que vai ser muito bacana. Né? É isso. Né? Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada aí pela presença, pela participação. Podcast. De fone. Ouçam o podcast de fone, que fica melhor ainda a experiência. Até mais!